Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal, Momento Vida com Deus. Lembrando a você de fazer a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Lembrar você de compartilhar também esse nosso canal com seus amigos, com seus familiares. Deixa aí também, visitando a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixa o seu like. Deixa ali também o seu pedido de oração, agradecimento. Isso é muito importante. Você deixando o seu like, o YouTube reconhece também a importância do nosso canal e com isso ele faz também a sua divulgação. Convido você a meditar comigo no tema A Casa que Deus Quer. O texto dos Salmos 127. Nós vamos meditar dentro desse salmo então. Salmo 127 que nos diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Como nós temos destacado, o mês de maio, mês da família, e meditarmos então nesse tema, a casa que Deus quer. Esse Salmo 127, na versão internacional, diz o seguinte no verso 1: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. É interessante pararmos um pouquinho para pensar e entender melhor, né, como Deus vê a nossa casa, como podemos edificar a nossa casa na presença dele, nosso Deus. E às vezes nós não paramos para pensar. E quando eu digo casa, aqui eu não digo as quatro paredes, mas eu digo a sua vida, o seu lar, a sua família. Como Deus vê? Como Deus quer? Você já parou para pensar? Você acha que Deus quer uma família estruturada ou uma família perdida, sem estrutura? Você acha que Deus quer uma família firmada em sua palavra ou uma família firmada em seus próprios conceitos e valores? A casa que é utilizada como uma figura para trazer como referências bíblicas e mostrar como deve ser a minha, a sua, a nossa família, de acordo com a vontade de Deus. Como Deus quer ver esta família? Como Deus quer estar trabalhando então nesta família? E a resposta aqui nós vamos estar observando, observando aqui uma casa, uma construção, de como ela começa, como ela estrutura, como ela se estrutura, como ela se firma, e vamos procurar trazer isso então para a nossa vida familiar. Então, para pensarmos aqui numa família, trazendo aqui para uma obra, para uma construção, nós precisamos pensar que uma casa, ela precisa ter a sua base, ou seja, o alicerce, não é? A base, a estrutura. Ela precisa ter paredes. Ela precisa ter teto. Mas também nessa casa não pode faltar a água e não pode faltar a iluminação, a luz. Então, baseado nesses pontos de uma obra, de uma casa, de uma construção, vamos trazer isso então, pensando aqui para a família.
E a casa ou a família que Deus quer é a casa ou a família que possua, que tenha a base firme, o alicerce. Porque se uma família não estiver alicerçada de uma forma firme, ela se torna alvo fácil, presa fácil. Ela perde, ela se destrói, ela cai, ela não tem firmeza. Porque tudo começa pela base, pela estrutura, assim como numa construção, numa casa. Se não houver uma base estruturada, um alicerce firme, firmada aí nos seus baldrames, ou quem sabe nas suas estacas de fundação, ela não será uma estrutura firme. Não será uma casa realmente alicerçada e firme para suportar as adversidades que temos no dia a dia. Assim podemos tratar e ver também para com a família. Se a família não estiver uma base sólida, firme, ela também não se firma, ela não se mantém. E a base para a família, já que a base de uma construção é o alicerce, a base para a família é Cristo, a rocha perfeita. Em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22 nos diz: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Então, uma família bem estruturada, uma família que Deus realmente quer ver, é uma família cuja base é Cristo. Salmo 95, versículo 1, nós lemos: vinde e cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Cristo é a base sobre a qual nós devemos edificar a nossa vida, a nossa família, para que ela seja realmente uma família forte, uma família estruturada, uma família a qual não venha se abalar com nada. Mas para isso ela precisa ter esta base firme, sólida, que é Jesus Cristo. Mateus, no seu capítulo 7, versículos 24 a 27, nós lemos: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Pensarmos numa casa, num edifício, se ele precisa ter base para se sustentar, ao observarmos também a família, ela precisa estar firme, alicerçada. E a base para o sustento da família é Cristo Jesus. Mas também podemos aprender que a casa ou a família que Deus quer é a família, assim como a casa que tem paredes. Para que servem as paredes de uma casa? Elas servem para dar proteção àqueles que estão dentro da casa. A família também precisa ter essas paredes, ou seja, essa proteção. A base é Cristo, mas é necessário ter o que? A proteção. E essa proteção, veja que traz Neemias capítulo 4, versos 13 a 14. Então, pois o povo, aqui vendo a obra de construção, de reconstrução dos muros, então o trabalho de Neemias aqui com o povo. Então pôs o povo por famílias nos lugares baixos, nos lugares abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, ou seja, aqueles que queriam invadir, queriam lutar contra o povo. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. A proteção aqui, que Neemias nos mostra, está no verso 14, quando ele diz: não os temais, lembrai-vos do Senhor. As paredes para uma família, a proteção para uma família estão e são o Senhor. Não há outro. A base para a família é Cristo.
A proteção para a família é o próprio Deus. As paredes da casa servem para a proteção do lar. Mas a proteção para a família, para a pessoa, é o próprio Deus. Você pode ter a sua casa, a sua estrutura montada e achar que você está bem protegido, mas de repente essas paredes ruírem por não estarem firmadas numa base sólida e por não terem a sua estrutura realmente como se deve. E aí você não está protegido. Salmo 127, verso 1, ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não guardar, não estiver protegendo a família, não adianta você guardar, você montar, você colocar muros altos, paredes grossas, firmes. Não adianta. Eu fico pensando, às vezes as pessoas, quando têm condições financeiras, compram um carro e mandam blindar esse carro. Na blindagem, então, traz ali segurança. Quem está dentro se sente seguro contra as investidas dos bandidos, porque elas acham que ali dentro elas têm a sua proteção. Mas elas se esquecem que é necessário, em um determinado momento, abrir as portas e descer desse carro. E sua proteção foi embora. Tornou-se alvo fácil. Assim é aquele que não tem a sua vida firmada no Senhor, que não tem a proteção do Senhor. O homem pode intentar contra a nossa vida física, mas a espiritual, estando firmada no Senhor, ninguém pode tirar. Então uma família, ela precisa ter a base é Cristo. Ela precisa ter o quê? A sua proteção, e a proteção é a presença do próprio Deus. Mas vemos também que uma família, assim como uma casa, ela precisa ter o teto. O teto é para proteger contra as chuvas, contra o sol, contra as tempestades, não é? E uma família, ela também precisa ter a proteção do Senhor. A família, a casa que Deus quer, é a casa, é a família que mostra o teto, ou seja, a presença do Senhor. O Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Quando você tem a proteção, a presença de Deus em sua vida, não há por que ficar preocupado. A nossa vida, sabemos que ela é passageira, temos um tempo pré-estabelecido pelo Senhor. Mas enquanto família, enquanto estivermos aqui, precisamos ter a base que é Cristo. Precisamos ter aqui as paredes, que é a proteção do próprio Deus, né, o cuidado do próprio Deus, mas precisamos também ter a presença de Deus nos dando a cobertura necessária, nos dando o descanso necessário. A presença do Senhor deve ser a cobertura da família, um contato aberto com a glória de Deus. Salmo 91, versículo 2 diz: direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A família precisa estar ciente, certa de que a presença do Senhor é o refúgio necessário, a fortaleza necessária. O Deus em quem você pode descansar, em quem você pode confiar. Mas vemos também nesse texto do Salmo 127 que a casa ou a família que Deus quer é a casa, é a família onde não falte o quê? A água. Como eu disse, nós estávamos baseando aqui numa construção, numa obra. Não é? Onde não pode faltar a água. Na família também não pode faltar esta água. Esta água que nós podemos trazer aqui, tratar, é a fé. Ela precisa ter base, precisa ter as paredes, precisa ter o teto, mas também não pode faltar a água. A água nós podemos trazer aqui para a vida da família, que é a fé. João, no seu capítulo 7, versículo 38, nos diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Como não pode faltar água numa casa, também não pode faltar a fé, que faz fluir então a presença de Deus
no lar, no seio da família. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como nos traz Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Uma família sem fé é uma família perdida. Uma família sem base, sem proteção, sem teto, sem água, uma família perdida. Pense você se você ficar sem água. Podemos pensar, né, nos nossos amigos, vizinhos, né, do sul. Você pode dizer, pastor, mas como assim nossos vizinhos? Sim, não estão distantes não. Estão lá, com muita água. Água que está servindo para a destruição de suas vidas. E estão precisando da água pura para a sua sobrevivência. Como é que pode, né, com tanta água, estarem precisando de mais água? Não. É que a água que ali está veio para a destruição, mas precisam da água para que eles possam se manter vivos. E também no seio da família, se faltar a água, ou seja, se faltar a fé, a família não tem para onde caminhar. Porque é necessário buscar ao Senhor tendo a fé. Mas numa casa também, onde se constrói, se coloca a família, a casa precisa ter o quê? Além da água, ela precisa ter iluminação. Ninguém vai querer viver no escuro. Ninguém vai querer sair dando trombada de um lado para o outro, não é verdade? Numa construção, uma obra precisa ter luz. No seio da família também é necessário ter luz. E aqui podemos dizer que no seio da família, a casa que Deus quer, a família que Deus quer, é a casa, a família em que brilhe a luz, ou seja, que brilhe a Bíblia, a palavra de Deus. É necessário ter a presença do Senhor e através da sua palavra Ele poder nos falar, poder nos direcionar. Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela precisa ser e ter um lugar de destaque na vida da família, dentro do lar. Não como um objeto de decoração, uma ornamentação, não. Mas ela precisa ter um lugar de destaque na vida, no seio da família, como a verdadeira palavra de Deus para o crescimento da família. Ainda no Salmo 119, versículo 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia precisa fazer parte da família. Porque a casa que Deus quer, a família que Deus quer, é a casa, é a família onde a palavra de Deus tenha lugar de destaque, seja importante. O Salmo 119, verso 140 diz, a tua palavra é fiel a toda a prova, por isso o teu servo a ama. Então é necessário deixar com que Deus venha estar cuidando da sua família, fazendo parte, ser Ele o único e verdadeiro Deus, como nos traz Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não habita, ou seja, não mora em templos feitos por seres humanos, ou seja, por mãos de homens, mas Ele quer morar no meu, no seu, no nosso coração. Ele quer com que a minha, a sua, a nossa família o busque, o sirva de todo o coração. Não adianta querer buscar mais de Deus se não renunciar mais por Deus. Repetindo a frase aqui, não adianta querer buscar mais de Deus se não renunciar mais por Deus. É necessário renunciar, é necessário deixar muitas coisas para servir a este Deus maravilhoso. Porque a casa, a família vista por Deus, ela é assim. Não importa se é grande ou pequena. O que faz a diferença é se for uma família que esteja firme na rocha, que tenha a proteção de Deus, que goze da presença de Deus
onde o Espírito Santo, que é a água viva, próprio Cristo, né? Água viva, possa fluir de uma forma natural, plena. Mas uma família também onde a palavra de Deus é a luz, que direciona, que orienta, que guia e que, através da ação do Espírito Santo de Deus, também transforma. Que a Bíblia, ela fala de você para você. Ela fala de mim para mim. Ela fala de cada um de nós para nós. É o próprio Deus falando, é o próprio Deus trabalhando, é o próprio Deus transformando. Por isso, deixe Deus edificar a sua casa, a sua família. Deixe com que Deus seja realmente o Senhor da sua família, onde a base seja Cristo, a rocha perfeita e eterna, onde as paredes sejam a proteção de Deus sobre o seio da sua família, onde o teto, a cobertura, seja então a presença do próprio Deus na sua vida, na vida da sua família, onde a água que é necessária seja a fé firmada no Senhor, onde a luz, que é a palavra de Deus, possa brilhar, possa transformar, possa mudar e moldar a sua vida para a glória de Deus. Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que a casa, a família que o Senhor quer é uma família que tenha a sua base firmada, solidificada em Cristo Jesus. Onde a proteção, ó Deus, não é a proteção de pessoas armadas, de carros blindados, de muros altos, de cercas eletrificadas, não. Mas a proteção maior é a presença do Senhor. Onde o teto, onde vem estar abrigando, protegendo, seja realmente o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Onde não falte a água, que é a tua palavra. A fé firmada no Senhor. E acima de tudo, onde a luz perfeita, que é a tua palavra moldar, a transformar cada vida, cada coração, seja uma constante. Onde se possa ler, se possa meditar e que o teu Espírito Santo possa agir. Deus, que possa ser assim na vida deste que ouve o recado do Senhor neste momento. Que a tua mão de poder possa ser sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. E que elas sejam famílias que venham realmente viver a tua palavra, viver a tua vontade, fazer, ó Deus, a tua vontade. Que elas sejam solidificadas, que elas sejam protegidas, que elas sejam guardadas, que elas sejam alimentadas com a doce e maravilhosa presença do Senhor. Mas que toda a resposta diante dos questionamentos possam ser vindas e buscadas ante a tua palavra. E na fé firmada no Senhor, a certeza de que a resposta certa vem do Senhor para cada vida, cada coração. Visita, ó Pai, o lar, a família, desde que o recado do Senhor neste momento. E que a mão do Senhor, através da ação do teu Espírito Santo, esteja moldando, transformando, restaurando, renovando a vida, o laço familiar. E que, acima de tudo, que a paz do Senhor possa reinar em cada vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana abençoada com a graça, com a paz, com a presença do Senhor. E que a sua família seja uma família que realmente Deus quer. Firmada na sua palavra,
tendo a sua base Cristo, a sua proteção, o próprio Deus, onde você sinta a presença desse Deus te protegendo, te guardando, não faltando a você a fé. E acima de tudo, que a sua vida seja firmada na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.